Imagine acordar um dia e descobrir que as antigas profecias do Apocalipse não são apenas avisos distantes, mas realidades tangíveis que se desenrolam diante dos nossos olhos. Será que em maio de 2025, as identidades digitais e a vigilância por inteligência artificial poderão estar sinalizando uma mudança drástica em nosso mundo? O que significaria para sua vida e fé quando essa profecia bíblica se tornasse inegável? Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nessa jornada fascinante, explorando como esses elementos se entrelaçam com as Escrituras e nossas realidades espirituais. Não se esqueça de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você é ou compartilhar como Jesus transformou sua vida. Lembre-se, Jesus está com você e que suas bênçãos estejam sobre você. Apocalipse 13 era uma profecia. Agora é um projeto sendo executado. Na visão enigmática de João, Apocalipse 13, 16-17 revela uma profecia inquietante. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este texto antigo, há muito envolto em mistério, agora parece vibrar com uma clareza renovada. A imagem profética da marca, antes descartada como uma fantasia inimaginável, se aproximou da realidade com o advento das moedas digitais, dos sistemas de identificação biométrica. Considere por um momento a presença onipresente das moedas digitais. Criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, inicialmente despertaram interesse por seu potencial para descentralizar os sistemas financeiros. No entanto, o que antes era uma visão idealista de independência financeira está rapidamente se transformando em uma rede digital centralizada, permitindo que aqueles no poder monitorem e controlem as transações. Ao contrário do dinheiro em espécie, que proporciona um certo grau de anonimato, cada transação digital deixa um rastro de migalhas de pão no ciberespaço, nitidamente visível para aqueles que desejam vê-lo. À medida que bancos centrais em todo o mundo exploram o lançamento de suas moedas digitais, a noção de um sistema em que a compra ou venda depende de alguma forma de aprovação digital não é mais absurda. O potencial dessas moedas para se tornarem uma ferramenta de controle é evidente quando combinadas com a identificação biométrica. Imagine um mundo onde o acesso aos seus fundos, a sua própria capacidade de negociar, depende da leitura da sua impressão digital ou da íris do seu olho. Essas medidas de segurança, antes avançadas, agora parecem enganosamente inócuas, até mesmo comuns, ao adornarem nossos smartphones e tablets. No entanto, elas representam a fusão da verificação de identidade e do comércio digital. A concretização de um sistema em que a marca pode não ser uma marca física, mas um conjunto codificado de uns e zeros. Por essa lente, a profecia do Apocalipse se transforma em um alerta arrepiante sobre um sistema que entrelaça tecnologia com controle. A sugestão de que todas as nossas transações poderiam ser monitoradas e aprovadas ecoa o alerta bíblico sobre compras e vendas restritivas. Considere também o ritmo acelerado com que esses sistemas se espalharam por indústrias e fronteiras, quase como se fossem predestinados. Uma crescente dependência de identidades biométricas é evidente em múltiplas facetas da vida, de viagens à saúde e transações financeiras, lançando gradualmente as bases para uma grade de controle invisível, mas onipresente. À medida que a tecnologia avança, também aumenta o potencial para um sistema econômico global centralizado, onde as permissões de participação são impostas por algoritmos digitais. É uma noção que move o Apocalipse de um espaço de reflexão simbólica para um comentário presciente sobre a ascensão de uma sociedade de vigilância. Superamos os dias em que os profetas alertavam sobre marcas místicas. As ferramentas para tal sistema não estão chegando. Elas já estão aqui. E, à medida que se integram ainda mais em nossas vidas cotidianas, a aparência de autonomia pessoal ameaça se erodir, substituída por uma forma de conformidade imposta pela fidelidade tecnológica. Essa realidade em desenvolvimento nos desafia a reconsiderar as mensagens subjacentes codificadas nos versículos do Apocalipse. Será que João vislumbrou um futuro em que a liberdade tangível seria trocada pela dependência digital?
As implicações vão além de considerações religiosas ou espirituais, chegando ao âmbito da ética social. A marca da besta torna-se uma metáfora para a renúncia à liberdade individual em troca de conectividade e conveniência, uma alegoria da dança da modernidade com o controle digital. A natureza cautelosa dessa constatação nos implora que sejamos vigilantes, que discernamos o potencial de tecnologias benevolentes se tornarem ferramentas de dominação. Ela nos convida a olhar além das conveniências imediatas, reconhecendo as sutis correntes que elas podem forjar. À medida que moedas digitais e sistemas biométricos envolvem o globo, a linha entre participação e conformidade se esvai. O que é enquadrado como facilidade ou necessidade pode, de fato, ser o novo jugo da era moderna, cumprindo uma profecia que alertava não para ameaças distantes, mas para realidades presentes. Ao explorarmos esses fios, permaneçamos atentos à tapeçaria mais ampla que eles tecem. A questão não é se o Apocalipse previu o surgimento de tais sistemas, mas quão profundamente desejamos nos tornar com seu domínio. Em um mundo onde sistemas de controle espreitam não apenas no horizonte, mas também nos dispositivos e moedas que adotamos diariamente, as palavras antigas exigem nossa reflexão. Na narrativa que se desenrola na história humana, uma infraestrutura sofisticada está se tecendo em todo o mundo, uma tapeçaria de controle e obediência. Esse sistema, que lembra as profecias bíblicas, está surgindo diante de nossos olhos, mas muitos permanecem alegremente inconscientes de suas implicações. Mergulhamos nos elementos que formam esse sistema da besta, conforme descrito no livro do Apocalipse, ligando desenvolvimentos modernos a profecias antigas. Apocalipse 13, 7-8 prenuncia uma besta que exercerá poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Uma profecia de domínio global. Ao observarmos os avanços contemporâneos, os paralelos são inquietantemente claros. As moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, estão na vanguarda dessa transformação. Governos em todo o mundo estão experimentando essas moedas digitais, prometendo eficiência e inclusão econômica. No entanto, por trás dessa aparência atraente, existe um potencial para supervisão e manipulação sem precedentes. Ao contrário do dinheiro físico, as moedas digitais podem ser rastreadas, congeladas ou restringidas por autoridades centrais, concedendo às entidades um controle extraordinário sobre transações individuais. As CBDCs abrem caminho para a regulamentação de economias orientadas por conformidade, onde desvios da norma podem ser corrigidos desabilitando o acesso ao sistema financeiro. Tais capacidades refletem a assustadora profecia de um mundo onde comprar e vender dependem de lealdade, como sugerido em Apocalipse 13. À medida que essas moedas se tornam padrões comerciais aceitos, os guardiões da riqueza detêm um poder incomparável para ditar os termos da participação econômica. Os sistemas de identificação biométrica adicionam outra camada a essa estrutura emergente. Esses sistemas visam tornar a verificação de identidade perfeita e infalível, vinculando características físicas a identidades digitais. Os países estão investindo pesadamente nos dados biométricos de seus cidadãos sob o pretexto de segurança e conveniência. Mas essa crescente interconexão de dados de identidade e transações apresenta riscos significativos. Em seu estado ideal, um sistema de identificação biométrica controla o acesso não apenas a bens e serviços, mas também aos bens essenciais da vida. A visão da besta de Apocalipse ganha credibilidade, pois tais sistemas poderiam garantir a conformidade por meio de monitoramento inescapável. Além disso, há o papel crescente e transformador das tecnologias de vigilância de inteligência artificial. Equipada com a capacidade de processar vastas quantidades de dados rapidamente, a inteligência artificial pode monitorar comportamentos, prever ações e até mesmo influenciar decisões. Incorporadas em espaços públicos e online, redes de vigilância observam cada movimento. O que pode parecer um esforço para aumentar a segurança pode funcionar como uma infraestrutura de subjugação, os olhos da besta observando, sem piscar e onipresentes. Em todos os continentes, essa infraestrutura se torna mais complexa, conectada invisivelmente por fibra óptica e fluxos de dados. A convergência de CBDCs
Identidades biométricas e vigilância por inteligência artificial apresentam um sistema onde a conformidade não é opcional, mas necessária, onde o desvio pode significar exclusão. O mundo caminha em direção a uma realidade pintada nas visões apocalípticas do Apocalipse. Um domínio onde a autonomia diminui e o controle externo se torna absoluto. Apesar de ser meticulosamente construído abertamente, muitas pessoas ignoram os fundamentos onipresentes desse sistema. Governos e corporações justificam esses avanços com narrativas de segurança, eficiência e modernização. No entanto, devemos permanecer vigilantes. A Bíblia falou de um sistema da besta muito antes que nossas capacidades tecnológicas pudessem se alinhar a tais visões, e o que antes era enigmático agora está se tornando literal diante de nossos olhos. Inserida nesses sistemas globais, existe uma rede sofisticada capaz de cumprir a profecia do tormento global. Economias baseadas em conformidade, aliadas ao risco do surgimento de sistemas de crédito social, alavancam a tecnologia para moldar comportamentos com precisão. Economistas, políticos e tecnólogos podem anunciar isso como progresso, mas, sob a lente bíblica, reconhecemos uma progressão familiar em direção à determinação por uma ordem bestial. Ao reconhecer esse cenário em desenvolvimento, surge uma questão crítica. Este sistema é realmente um avanço benigno da civilização ou está pavimentando o caminho para um futuro controlado, onde a lealdade é tangível e a salvação eminentemente necessária? Esta revelação exige um exame mais atento do nosso caminho atual, incentivando a conscientização e a preparação espiritual em um cenário de transformação que ecoa a antigos escritos proféticos. À medida que navegamos neste momento crucial da história, o desafio não é apenas a adaptação tecnológica, mas a resiliência espiritual. Quem detém as rédeas do poder nesta estrutura global emergente? Mais importante, a quem juraremos lealdade nesta era da revelação que se torna realidade? Maio de 2025 emerge das sombras do tempo, uma data velada pela confluência de avanços tecnológicos e profecias espirituais. À medida que o calendário se aproxima desse momento crucial, o desdobramento das tendências tecnológicas cria ondas que se propagam pelos próprios alicerces da sociedade humana. Embora superficialmente esses avanços pareçam conveniências, eles estão plantando as sementes do controle que florescerão em um sistema completo, previsto há muito tempo. Em nosso mundo em rápido desenvolvimento, os conceitos de moedas digitais e identidades digitais não são mais futuristas. São transformações tangíveis que se enraizam em nossas vidas. Bancos centrais em todo o mundo estão competindo entre si, não apenas para desenvolver, mas também para implementar moedas digitais de Banco Central, CBDCs. Em maio de 2025, o lançamento dessas moedas digitais estará no centro das economias globais. Essa linha do tempo se alinha assustadoramente com a descrição do Apocalipse de uma besta que estabelece a autoridade e controle em todo o globo. As identidades digitais vêm logo atrás, entrelaçando-se com o desenvolvimento de moedas digitais para criar uma nova identidade para cada cidadão global. Imagine um mundo onde cada transação, movimento e interação social seja rastreada e registrada, um mundo onde nossa identidade digital se torne tanto nossa biografia quanto nossa moeda. Ela representa conveniência e acessibilidade. No entanto, sob esse verniz, reside o potencial obscuro para um controle incomparável, um precursor do sistema da besta vividamente retratado na profecia bíblica. Maio de 2025 simboliza a interseção, onde essas revoluções digitais nos impulsionam em direção a uma sociedade sem dinheiro. A visão profética apresentada no livro do Apocalipse ganha mais nitidez a cada passo digital. É um movimento em direção a uma paisagem sem limites, onde ricos e pobres se encontram indistinguíveis em sua dependência de sistemas digitais incentivados pelos princípios da economia da conformidade. Todos se encontrarão à mercê de uma besta da nova era, que pode exigir não lealdade a um líder ou soberano, mas a um sistema equipado com cadeias invisíveis de tecnologia. Essa aparente conveniência, a ausência de dinheiro em espécie, a modernização das identidades, está envolta em engano. À medida que a consciência dessa data crítica se aproxima, também deve se aproximar a compreensão do que ela esconde.
A narrativa sussurra que a verdadeira liberdade reside em discernir as amarras que prendem essa aparente dádiva da tecnologia, pois essa dádiva, disfarçada de conveniência, pode controlar a vida cotidiana de maneiras insidiosas. A aceleração profética está entrelaçada na própria trama desta linha do tempo. Uma supressão consciente da liberdade, adornada pelo progresso, exacerba o surgimento de uma sociedade controlada. Revelações nos alertam sobre um precursor do sistema da besta, um mecanismo certamente reconhecível se apenas abrirmos os olhos para ver. Quando maio de 2025 chegar, esses sistemas já estarão entrincheirados, com amarras já presas a todas as facetas de nossas vidas, abrindo caminho para o que a profecia articula como uma autoridade global inescapável. Esta data é importante porque representa um ponto de verificação quando esses fios se unem, integrando-se em uma rede colossal de governança e identidade digitais, onde cada cidadão se torna um nó inextricavelmente ligado ao sistema da besta. A urgência de reconhecer a transformação não pode ser exagerada, exigindo uma consciência aguçada de nossos ambientes espiritual e físico. Ela nos compele a examinar não apenas as conveniências proporcionadas pelos avanços tecnológicos, mas também as imensas responsabilidades que eles impõem e o controle que ocultam. Em antecipação a maio de 2025, a reflexão e o discernimento tornam-se nossas estrelas guia. A vigilância e a preparação espirituais transformam-se de práticas passivas em resistências ativas contra o canto da sereia da conveniência e da conformidade. Aqueles que mantêm o olhar fixo na verdade e na consciência desafiam um caminho de coerção sutil que lhes é imposto. O verdadeiro significado de maio de 2025 está além das finanças e da tecnologia. Torna-se um marcador em uma linha do tempo espiritual, onde o próprio tempo testemunha a interação do livre-arbítrio contra eventos profetizados. Ao encerrar este capítulo, levemos adiante a clareza que nos foi concedida, um lembrete de que conveniência não é sinônimo de liberdade e que o controle muitas vezes se disfarça de progresso. O surgimento de maio de 2025 nos convida a escolher a consciência em vez do esquecimento, a reflexão em vez da aceitação. É assim, permanecer resilientes contra forças que nos alinham silenciosamente a um destino que não escolhemos. Imagine-se em uma encruzilhada, com uma escolha diante de você mais monumental do que qualquer um poderia prepará-lo. É a bifurcação espiritual na estrada apresentada em Apocalipse 14, 9 e 11. Esta passagem ressoa com um profundo aviso, que ecoa através do tempo como um sino antigo, lembrando-nos da gravidade de nossas decisões. Encontramo-nos diante de dois caminhos distintos: receber a marca da besta ou permanecer com aqueles que carregam o selo do cordeiro em suas testas. É uma escolha que transcende a mera preferência pessoal ou opinião passageira. Ela se aprofunda em nossa lealdade fundamental, em nosso DNA espiritual. Aqui estamos, em uma época em que os avanços tecnológicos nos atraem para promessas de conveniência e prosperidade, sutilmente nos voltando para uma realidade digital sem dinheiro. Maio de 2025 se aproxima com seu próprio conjunto de profecias e a inevitável ativação de sistemas que se assemelham assustadoramente aos descritos nas advertências bíblicas. Dentro dessa narrativa em desenvolvimento, a marca da besta provoca com poder e controle, mas o Apocalipse prenuncia suas terríveis consequências eternas. É o fascínio enganoso de se aliar à besta, por mais opulenta e aparentemente benigna que essa fachada possa ser. No entanto, compare isso com Apocalipse 14 horas e 1, onde aqueles que estão no Monte Sião com o Cordeiro possuem uma marca de um tipo diferente, um símbolo de propriedade e proteção divinas. Esses indivíduos escolheram o caminho do Cordeiro, a própria personificação da pureza, do sacrifício e do amor eterno. Este é o cerne da nossa batalha espiritual, um compromisso com a verdade e a luz duradoura em meio a um mundo que rapidamente se encobre em seduções sombrias. À medida que dissecamos essas narrativas bíblicas, uma camada de complexidade emerge. Não se trata apenas de rejeitar a marca da besta, mas de abraçar proativamente o selo de Deus. Este selo não é uma inscrição passiva, mas um testamento dinâmico de nossa fé e fidelidade aos princípios divinos. Ele nos desafia a superar a complacência espiritual e testemunhar por meio de nossas ações,
palavras e esperança inabalável. Em um mundo que disputa nossa atenção, onde o cristianismo passivo oscila à beira da irrelevância, escolher entre a besta e o cordeiro torna-se extremamente urgente. É um chamado claro que ressoa pelos corredores de nossa própria existência, incitando prontidão espiritual e ação deliberada. O escopo dessa escolha transcende narrativas individuais, desdobrando-se na grande tapeçaria da luta cósmica. Bem contra o mal, justiça contra a corrupção. Um campo de batalha onde cada crente é tanto um guerreiro quanto uma testemunha. Aprofundando-nos nessa dicotomia espiritual, desenterramos camadas de simbolismo e significado. O cordeiro representa não apenas libertação, mas uma promessa, uma aliança inscrita no livro da vida do cordeiro. Escolher o cordeiro é assegurar uma aliança com a vida eterna, abraçar um reino construído sobre justiça, paz e alegria transcendente. A marca da besta, por sua vez, simboliza o cativeiro espiritual, uma falsa certeza imbuída de poder impermanente e ganhos passageiros, que, em última análise, leva à desolação. Nesse contexto, nossa prontidão espiritual não pode ser subestimada. Com apostas tão altas, a preparação não é apenas aconselhável, é essencial. Como podemos, então, nos fortalecer? Começa com o exame de nossos corações, discernindo os ídolos que, inconscientemente, permitimos que reivindicassem domínio sobre nós, sejam eles apegos materiais, pressões sociais ou medos internos. O chamado é claro: despoje-se dessas lealdades e fundamente-se na oração, nas Escrituras, em um relacionamento íntimo com o divino. Além disso, nossas vidas devem se tornar testemunhos vivos dessa escolha, vasos através dos quais a luz do Cordeiro brilha. Esta jornada espiritual exige devoção inabalável, um isolamento consciente das sombras da indiferença e uma posição inabalável contra a inércia espiritual. Significa adotar uma fé ativa, que influencie os outros, desencadeando um movimento coletivo em direção à verdade divina. À medida que cada dia nos aproxima desta escolha, não sejamos encontrados vacilantes. Que nossos espíritos sejam fortalecidos, nossos corações comprometidos e nossas vidas alinhadas com o Cordeiro que nos acena para a vitória eterna. Eloquentemente, o Apocalipse nos compele a decidir, alertando-nos de que a essência do nosso destino espiritual está em jogo. O momento de escolher é agora, nesta vida, neste momento, entrelaçado em cada respiração que damos. Ao romper da aurora, levantemo-nos com nossas decisões seladas, nossa lealdade esclarecida, uma posição inequívoca com o Cordeiro.